Fala pessoal, tranquilo? Então, antes de a gente começar o vídeo, eu queria pedir a gentileza de você já se inscrever aí no nosso canal e conferir todos os links que eu deixei, tá? Dos nossos cursos, dos nossos treinamentos, que temos aí preparados exclusivos para você. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Canva, tá? Então, nessa aula eu vou explicar para vocês como é o processo de criação da conta e configurações iniciais aqui, tá? É muito simples. Pessoal, então, toda vez que você acessa aqui no seu navegador o seguinte endereço, canva.com, você já é redirecionado automaticamente aqui para a página de login, tá? Então, para você utilizar o Canvas, você precisa ter aí uma conta vinculada à plataforma. E é muito simples, tá? Existem aqui diversas formas que você pode fazer o login, tanto pelo Google quanto pelo Facebook, tá? E se você clicar aqui em continuar de outra forma, ele abre mais opções, como por exemplo, continuar com seu login da Apple, continuar com seu login do Facebook, Google, Microsoft ou o Cleaver, tá? Para essa aula, eu vou optar aqui pela opção de Microsoft, mas lembrando, tá, pessoal, que você pode optar por qualquer uma dessas opções aqui, tá? Se você tiver uma conta Google vinculada aí no seu Gmail, pode fazer a inicialização com o Google ou o Facebook também, tá? Então, para essa aula eu vou utilizar aqui o Microsoft. Isso aqui, pessoal, é bem particular. Então, tudo vai depender de onde você tem uma conta, tá? Então, eu vou iniciar aqui, tá? Vou escrever aqui o meu endereço de Gmail da minha conta na Microsoft. Vou preencher aqui os dados de login e senha, tá? E ele já vai fazer então o meu redirecionamento automático lá para o início da plataforma, tá? Eu vou aguardar aqui. Prontinho. Toda vez que você abre o Canvas, pessoal, ele vai perguntar para você, tá? Que uso você vai dar ao Canvas aqui, como está mencionado. Então, você pode marcar como estudante, como professor, no caso você já tiver um conhecimento, tá? No caso aqui eu vou utilizar como professor. E no seu caso, como você está aprendendo, você pode marcar como estudante ou talvez como pequena empresa ou uso pessoal, tá? Então eu vou marcar aqui como professor, tá? E depois eu vou marcar essa opção aqui de lembrar-me mais tarde, porque ele está me perguntando se eu possivelmente quero migrar para a versão Pro ou continuar na versão Free, que é a versão gratuita que estamos utilizando, tá? Então, pessoal, essa é a nossa interface inicial do Canva, tá? É a tela que a gente sempre vai ver toda vez que a gente iniciar o nosso programa aqui, o nosso software do Canvas, tá? Bom, pessoal, muitas das vezes o aluno chega aqui, tá? O usuário chega aqui, ele não sabe por onde começar. Porém, a interface ela é muito simples e didática também, tá? Então, digamos o seguinte. Digamos que você queira criar, por exemplo, um design em branco, tá? Então, a gente clica, por exemplo, aqui, criar um design em branco. Ele já vai abrir uma nova aba dentro do Chrome e ele vai nos permitir, então, com uma folha branca, criar aqui alguma coisa dentro dessa folha, né? Então, vejam só os recursos muito legais que ele tem aqui, tá? A gente tem aqui uma barrinha lateral, tá? Eu vou começar falando com vocês aqui sobre os itens desse menu lateral, depois superior e depois aqui inferior, tá? Dentro aqui, pessoal, do nosso menu lateral, a gente tem então a informação da nossa conta, tá? Dizendo que essa conta é pessoal e ela é grátis e ela pertence a um usuário só, tá? Então isso vai aparecer muito provavelmente para você. Ele também tem um anúncio aqui, tá? Caso você queira se tornar um usuário Pro do Canvas, tá? Você pode estar se perguntando, Carlos, mas qual a diferença de um usuário Pro para um usuário Free? Basicamente, pessoal, é que o usuário Pro ele tem acesso a mais alguns recursos, como imagens, vetores e etc. ali, que podem auxiliar na criação. Porém, eu já te adianto antes de mão que em todos os meus cursos de design, tá? Eu libero gratuitamente milhares de templates, tá? Em Canva. Então, não há necessidade de você se preocupar com esses recursos, porque eu tenho esses templates. Eu libero gratuitamente, perdão, para você, meu aluno, minha aluna, tá? Para você poder fazer as suas edições, modificações e também as suas criações, tá bom? Bom, seguindo aqui o nosso fluxo de aprendizado, a gente tem a nossa aba de página inicial, que é exatamente onde a gente está. Então eu clico aqui, tá? Essa é a nossa página inicial, nossa interface. Dentro dessa pastinha de seus objetos, toda vez que a gente criar um projeto aqui, ele vai ser então colocado aqui. Lembra que eu cliquei naquele projeto design sem nome, design em branco?
ele já veio para cá automaticamente, que o Canva entendeu que eu criei um novo design. Então, por exemplo, eu posso clicar em cima dele e mover para a lixeira, apagar ele, tá? Então, todos os projetos que a gente iniciar, que você iniciar, você vai os encontrar dentro dessa pastinha de seus projetos, tá? Na aba de templates, pessoal, são as abas de templates que o Canva oferece, tá? Então, digamos o seguinte, digamos que a gente pode pesquisar o seguinte aqui, ó, Instagram, tá? E ele mostra que tem, olha, ele tem templates para stories do Instagram, tá? Posts para Instagram, fotos de perfil para Instagram. Então, eu posso pesquisar até outra rede social aqui, tá? Então, ele tem esses templates. E o que é templates? Templates são modelos já pré-prontos, tá? Onde você simplesmente vai fazer ali uma edição bem rápida, tá? Olha só esse exemplo aqui, que bacana, de um stories animado que você poderia usar aí dentro do seu Canva, tá? Ele foi criado aqui por essa usuária, Disley Souza, tá? E, por exemplo, assim, se eu clicar aqui em personalizar esse template, ele já abre então uma nova aba e todo esse conteúdo aqui ele já está pronto, por exemplo, para fazer modificações. Se eu clicar duas aí em cima do texto, eu posso colocar o seguinte, promoção, tá vendo? Tá? Então, essa é a grande sacada e funcionalidade do Canva. Tornar templates muito rápidos de serem acessados e também de serem editados, tá? Então, ele tem dezenas aqui de templates, tá? Ele tem templates aqui, por exemplo, aqui que a gente está vendo para stories, tá? Capas de YouTube, tá? Apresentações, tá? Apresentações como vídeo e etc. Posts. Então, são muitas opções que você pode optar, ok? Eu vou voltar aqui para trás. E aqui a gente tem a aba de compartilhado. A aba de compartilhado, ela é toda vez que alguém compartilha um design com você dentro do Canva, ele fica armazenado aqui. Você quer fazer um teste? É muito simples. Você, com certeza, antes de ter assistido esse vídeo, você com certeza já deve ter recebido, tá, ali, alguns templates que eu enviei para você no seu e-mail ou até mesmo dentro da plataforma. Então você consegue, por exemplo, toda vez que você clicar sobre um template que eu criei, ele vai vir automaticamente aqui para sua aba de compartilhado, porque eu compartilhei com você e ele fica guardado dentro dessa pastinha aqui no Canva, tá? No seu ambiente do Canva, tá? E em lixeira aqui é todo o nosso trabalho que a gente deleta, tá? A gente manda para o lixo, tá bom? A gente também tem a opção aqui de trabalhar em equipe, tá? Então, se você tiver aí quiser trabalhar em conjunto com outra pessoa, tá? Você pode, por exemplo, digitar aqui o nome da equipe. Eu posso colocar o seguinte, equipe teste, tá? Continuar. E ele vai pedir para que você adicione os endereços de e-mail das pessoas da equipe para que vocês possam trabalhar em equipe, tá? Ali os arquivos estão sendo sempre compartilhados entre si, tá? A gente tem aqui a nossa abinha de ferramentas, tá? De apps, onde a gente tem alguns aplicativos dentro do próprio Canva, tá? Um exemplo bem claro aqui é o Bacon Stack, tá? Onde ele cria aqui QR Codes, tá? Para você colocar nos seus designs. Então tem diversos efeitos aqui, diversos aplicativos que a gente vai falar aí ao longo das nossas aulas, do nosso curso, tá? Essas duas abinhas aqui, ó, de kit de marca e de planejador de conteúdo, são abinhas que pertencem, tá, ao conteúdo do Canva Pro. Então toda vez que você vê esse símbolo aqui como a coroa, ele é simplesmente um conteúdo que só funciona no modo Pro, tá? Então, beleza, pessoal. Essas são as funcionalidades do nosso menu lateral. Subindo aqui para cima, pessoal, a gente tem então aqui, ó, a nossa barra superior no nosso menu, tá? O que ele fala a respeito? Então, ele é subdividido ali na categoria de inícios, templates e recursos, tá? Templates, pessoal, basicamente é aquilo que a gente tem visto ali ao longo do nosso aprendizado sobre seus projetos, onde a gente pode, por exemplo, criar aqui um post, por exemplo, para Instagram, post para Facebook. Então, por exemplo, se eu clicar em cima desse post para Instagram, ele me vai abrir praticamente uma biblioteca com dezenas e dezenas aqui de templates para canvas voltados aqui para posts de Instagram, tá? E assim também funciona com as outras categorias, como por exemplo para folders, tá? Faturas, certificados escolares, tudo que você precisa você consegue encontrar dentro dessa aba de templates. Na aba de recursos, pessoal, é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Então aqui a gente tem acesso a alguns recursos, por exemplo, a fotos, ícones, ferramentas, ao menu Explore e baixar. Por exemplo, esse baixar aqui, ele é o seguinte, se você estiver utilizando ele, por exemplo, no seu computador, você pode baixar para Windows, ou no meu caso aqui para Mac, tá? Também existe o aplicativo para Android e para iOS, tá? E esses recursos que a gente consegue utilizar dentro do Canvas, tá? Então a gente pode pesquisar aqui por imagens grátis, tá? Ele vai abrir aqui praticamente um banco de imagens dentro do Canva, tá?
com conteúdo relacionado à imagem que a gente pesquisar. A gente pode pesquisar, por exemplo, o seguinte tema aqui. Por exemplo, Pride, tá? Ele vai mostrar aqui imagens relacionadas ao título que a gente pesquisou, tá? A gente pode pesquisar também imagens, por exemplo, a cozinha. Opa, marquei coxinha. Mas enfim, legal, tá? Ele abriu relativamente todo esse assunto aqui relacionado à nossa pesquisa. Coxinha, coxinha de frango, coxinha assada, tá? Então, e é para isso que servem os nossos recursos, tá? Dentro de ícones a mesma coisa, então a gente tem essa opção de ter ícones dentro aqui do Canva, tá? Então a gente tem, olha, diversos ícones aí e a gente consegue utilizar ele. Porém, você repara que tem alguns ícones aqui que são pagos, tá? Então isso aqui, você tem que estar sempre atento a isso. Se você utilizar a versão Pro do Canva, você consegue então utilizar e ele está de forma sem que você pague mais por eles. Então existe ali alguns planos dentro do Canva Pro, tá? E depois eu vou falar com vocês a respeito disso. E depois tem esses ícones que são free, tá? Que são grátis, que você pode utilizar também nas suas criações, tá? Então a gente tem dezenas de ferramentas aqui, tá? É para isso que serve a nossa aba de recursos, tá? Em Aprenda, seria o seguinte, seria algumas dicas, um blog relacionado do Canvas, onde ele ensina ali a fazer todo o passo a passo de criação, tá? E a gente tem então aqui a nossa aba de plano de Canvas, tá? Onde a gente tem então grátis ou Pro, tá? O Pro, pessoal, hoje, fazendo esse vídeo, dia 4 de junho de 2022, ele então tem aqui, ó, um preço mensal de R$ 24,15 por mês, tá? Então, se você fizer essa assinatura aí, você vai ter acesso a todos os recursos, vai ser liberado para você. Então, o aplicativo, com toda certeza, pessoal, ele vale a pena, tá? Ele vale a pena, tem muitos recursos para você utilizar, tá? E você pode, então, fazer a sua subscrição sem medo algum aí, tá? Mas se você quiser continuar na versão free, não tem problema, eu vou ensinar todo esse conteúdo na versão free, tá? Uma vez que eu mencionei para vocês que vocês vão ter acesso ali a diversos templates do Canvas que criei especialmente para vocês, tá bom? Então, pessoal, essa é a interface inicial do Canva, tá? É uma plataforma muito intuitiva, muito fácil de usar. Eu espero que ao longo do nosso trajeto durante essas aulas, tá? Você consiga desenvolver o seu aprendizado, tá? Lembrando, pessoal, que ainda me faltou me falar aqui, tá? Sobre essa página, essa parte inicial aqui do Canvas, tá? Então, antes de finalizar o vídeo, eu vou falar com vocês um pouco também. Ela basicamente são acessos rápidos aos templates, tá? Então a gente pode buscar aqui o conteúdo que a gente quer, tá? A gente pode pesquisar, por exemplo, por Instagram, que ele vai buscar por templates relacionados a isso. Então aqui a gente utiliza, tá? Essa barra de pesquisa para trabalhar em cima de algo que a gente está pretendendo. A gente tem aqui alguns ícones, tá? Que eles já facilitam a nossa busca. Então digamos que a gente queira fazer, por exemplo, uma impressão, tá? E ele já mostra todos os itens relacionados à impressão. Digamos que a gente queira fazer um cartão de visita, a gente consegue então clicar sobre esse ícone, ele já automaticamente abre uma nova aba para que a gente inicie a criação do mesmo, tá? E nessas abas, ó, ele já introduz aqui para a gente alguns templates que a gente vai falar posteriormente, tá bom? Pessoal, mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Aqui a gente também, nessa abinha aqui, onde a gente fala sobre as configurações da conta, tá? Você consegue modificar. Aqui tá questões do tema, você pode colocar o seu tema escuro, tá? O seu tema claro, tá? São algumas configurações que eu sempre costumo falar, tá? E mudar aqui o seu nome e também o seu endereço de e-mail, são configurações relacionadas a contas bem pessoais, tá bom? Templates e ali também sobre elementos visuais gráficos, tá? Então a gente vai iniciar aqui dentro do nosso Canva, na nossa página inicial. Vamos escrever aqui o seguinte título: cartão de visita, tá? Opa, escrevi aqui cartão de visita errado. Então a gente vai pesquisar por templates de cartão de visita. Lembra que eu mencionei com vocês, tá? Que toda vez que a gente faz essa pesquisa, ele mostra pra gente aqui, tá? Diversos tipos de templates, tá? Então templates são arquivos já pré-prontos onde a gente vai fazer edição com os dados que a gente precisa, tá bom? Então a gente pode iniciar, por exemplo, ó, a gente pode clicar nesse cartão de visita aqui, ó, relacionado a frete. O Canva vai abrir para a gente uma nova aba, tá? Então, o que é importante a gente saber nessa aba de templates, tá? Pessoal, toda vez que a gente vai iniciar um projeto aqui no Canva, ele mostra aqui na lateral para a gente, tá? Aqui, ó, vários templates, tá? Relacionados a cartão de visita, tá? Eu já expliquei para vocês que existe aqui uma diferença, tá? Da versão Pro para a versão gratuita. A versão gratuita não aparece, tá? Aquela coroa aqui na lateral, tá bom?
Então a gente vai utilizar, por exemplo, aqui a gente selecionou um cartão de visita do tipo voltado para o segmento de frete, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, pode selecionar um outro tipo de template aqui. Eu posso, por exemplo, clicar sobre esse template aqui, tá? E a gente pode dar um clique nele aqui e ele faz então a importação desse elemento, tá? E você pode estar se perguntando, certo, Carlos, mais um cartão de visita e tem frente e verso, necessitaria de 2 páginas. Isso é muito simples. Localizado aqui embaixo, a gente pode criar uma segunda página aqui, tá? E repare que quase todo cartão de visita template tirado do Canvas, a gente tem a opção do verso. Então a gente clica uma vez, ele já faz então essa importação para a gente, tá? E toda modificação dentro do conteúdo no Canva, ele é muito simples, muito didática, tá? Repare que se a gente der um duplo clique aqui, ó, sobre a palavra, a gente consegue mudar o nome, por exemplo, para cantinho, olha aqui, ó, cantinho da... E aqui a gente consegue, por exemplo, clicar em cima dessa palavra costura, a gente consegue mudar também a palavra, tá? Posso cantinho da senhora, posso colocar um S maiúsculo aqui, tá? Cantinho da Sofia. Olha que legal. E para a gente fazer o ajuste, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode, por exemplo, clicar uma vez fora aqui do nosso ambiente de trabalho e depois arrastar. Então a gente seleciona, toda vez que a gente seleciona o objeto, a gente tem essa autoridade de fazer a movimentação dele para a localização que a gente quiser. Então esse é um grande recurso, um grande ponto importante aqui do Canvas, tá bom? Então essa é o que eu queria falar com vocês a respeito de templates. Então templates, toda vez que a gente inicia um projeto dentro do Canvas, ele abre para a gente aqui no nosso menu lateral uma gama cheia de templates, tá? A gente também tem as opções aqui de elementos, tá? Elementos a gente vai trabalhar a respeito do seguinte, a gente pode inserir algumas formas e linhas, tá? Dentro do nosso projeto, então eu posso simplesmente arrastar aqui para dentro um retângulo, um quadrado, perdão, e aqui eu consigo fazer as diversas modificações. Eu posso redimensionar ele, tá? Clicando nas suas bordas aqui, nos cantos também. E eu consigo, tá? Também fazer o seguinte, eu consigo rotacionar ele. Existe aqui um ícone, tá? De rotação, onde eu posso ter essa permissão de rotacionar no ângulo desejado, tá? Então isso é bem bacana, vale a pena você conferir esse tipo de recurso que o Canva oferece, tá bom? Bom, pessoal, que tipo de mais configurações a gente pode falar a respeito do Canvas, tá? Por exemplo, se a gente quisesse mudar essa cor aqui, era só a gente vir nessa barrinha aqui onde fala sobre cor, mas eu vou falar com vocês numa outra aula, tá? Vou explicar para que serve cada ferramenta dela aqui. Então a gente consegue, por exemplo, já antes de mão, colocar uma cor diferente nele aqui, ó. Posso colocar uma cor que eu desejo aqui sem problema algum, tá bom? Dentro da nossa aba de elementos, a gente tem diversos tipos de elementos. A gente pode pesquisar por um conteúdo aqui que a gente quiser. Eu posso colocar, por exemplo, o conteúdo de costura, tá? Ele vai procurar imagens, vetores, vai procurar tudo que tenha relacionado à costura. Então, eu posso colocar, ele vai me trazer, por exemplo, essa opção aqui de um coraçãozinho com uma agulha na ponta, tá? E a gente pode acrescentar outros também diversos tipos de linhas e formas, como, por exemplo, as formas mais básicas, que são o círculo, o quadrado, tá? Um triângulo, tá? Setas também, ele tem essa opção aqui. E se você clica aqui em ver tudo, ele vai te mostrar todo o contexto de formas básicas, tá? As que são mais utilizadas. E para você utilizar, basta você ou clicar uma vez nela, que ele já faz a importação para cá, ou você pega e arrasta para dentro do seu projeto, tá bom? Ai, Carlos, mas agora eu fiz tudo isso e não sei como voltar, como apagar. Existem 2 comandos aqui que a gente pode fazer. Ou você utiliza o Ctrl Z, tá? No Windows ou no Mac, Command Z, ou você, tá? Pode então vir aqui em cima nessa setinha que ele volta então a ação para trás, tá bom? Ele retrocede toda a ação que você faz, tá bom? Então esse é o nosso aprendizado sobre o conceito de templates, tá? E elementos visuais aqui dentro do Canvas, tá? Então isso é muito legal, vale a pena a gente conferir. E nessa aula a gente vai ver sobre, então, a interface da edição ali, da área de edição do Canvas, tá? Então, pessoal, para a gente estudar um pouco sobre a nossa interface de edição, a gente pode iniciar com qualquer projeto aqui, tá? Eu vou clicando aqui, ó, em logotipo, iniciar em branco. Então, repare que ele já abre uma nova aba, tá? E eu vou explicar para vocês, então, sobre a interface de edição, que é tudo isso que a gente está vendo nessa aba, tá bom? Então, pessoal, para
início de conversa, eu vou fazer a importação aqui de um logotipo de template que está aqui, tá? Vou clicar uma vez e vou fazer a importação desse logotipo aqui, tá? Feito isso, pessoal, o que a gente consegue mudar? Lembra que eu falei para vocês que para a gente, por exemplo, mudar uma fonte aqui ou escrever, por exemplo, uma outra palavra em cima dessa por padrão aqui do Elementor, não, do Canvas, tá? Era só a gente clicar sobre a palavra, clicar 2 vezes, então ele já abre para a gente a opção de a gente editar. A gente pode escrever, por exemplo, digamos o seguinte, Luísa, vou colocar outro nome, vou colocar Maria S, tá? Clico aqui fora, tá? E eu consigo fazer essa modificação aqui. Então, alguns pontos importantes que você precisa saber, tá? O primeiro ponto é que toda vez que a gente trabalha e clica sobre uma fonte para a gente editar um texto, ele abre automaticamente aqui para a gente, tá? Esse menu aqui de edição. Ele é muito parecido com aqueles do Word, tá? Que provavelmente você já tenha visto, tá? Então aqui a gente consegue escolher a nossa fonte. Então quando a gente pede para o Canvas mudar a nossa fonte, ele abre aqui uma biblioteca gigantesca de fontes, tá? Então digamos que eu queira, por exemplo, mudar para essa fonte chamada Bree Serif, tá? E então muda a fonte do nosso projeto, tá? Você pode estar se perguntando, mas eu não gostei, tá? O que eu posso fazer? Bom, você pode clicar aqui para retroceder a ação, tá? Ele retrocede para a fonte que estava. Aí a gente tem aqui uma galeria cheia de fontes que você pode escolher, tá? Então é a fonte que não acaba mais, tá bom? Então, por exemplo, eu posso escolher outra fonte aqui, Bucras, que chama, né? Bucra Semibold, perdão, tá? E assim sucessivamente, eu posso ir clicando na fonte que mais me agrada e ele vai fazendo então esse tipo de adaptação conforme a nossa vontade em relação às fontes, tá? Outro ponto importante aqui, pessoal, é que a gente também consegue controlar o tamanho da nossa fonte. Então, por exemplo, se eu aumentar o tamanho da fonte aqui, ó, ele aumenta no nosso projeto e também se eu diminuir, ele faz isso também, ele diminui a fonte em relação à medida que a gente precisa, tá bom? A gente também consegue diminuir a fonte clicando nos controles aqui, tá? De redimensionamento da própria palavra, tá bom? Bom, seguindo então adiante, a gente consegue mudar a cor do nosso texto. Basta a gente clicar em cima aqui, ó. E a gente consegue fazer, por exemplo, a modificação da cor dos nossos textos aqui. É bem tranquilo mesmo, tá? Muito prático também. Vou voltar aqui para o branco. E aqui a gente tem algumas funcionalidades que já vêm lá do nosso passado em relação ao Word, tá? Então, se a gente clicar nessa chavinha aqui do B, ele vai deixar a nossa palavra mais escura. Porém, essa fonte não permite, tá? Tem algumas fontes aqui dentro do Canvas que já permitem esse tipo de modificação, tá? Como é, por exemplo, das áreas de display, tá? Repara a fonte que está agora. Se eu clicar agora em cima desse B, ele então engrossa, tá? Ele então deixa a fonte no estilo negrito, tá bom? Aqui a gente deixa a nossa fonte no estilo itálico, ele deita a fonte um pouquinho, e aqui a gente sublinha a nossa fonte, tá? Então são coisas bem básicas assim, você não precisa se preocupar. Aqui é um recurso, pessoal, que ele deixa toda a palavra com letra maiúscula no começo, tá? Então eu posso ativar ou desativar, tá bom? Olha aí, é exatamente esse recurso aí. Aqui a gente trata sobre alinhamento, tá? Então ele vai alinhar a nossa palavra em relação à esquerda, justificado, direita e também centro, tá bom? Aqui a gente consegue ordenar, a gente consegue criar uma lista ordenada aqui, tá? Então se eu clicar aqui em lista, ele já cria um ponto de lista aqui automático na nossa palavra, tá? Vou voltar aqui para o que estava. E aqui a gente fala então a respeito do espaçamento entre linhas, tá? Então digamos que você queira um espaçamento, tá? Um pouco maior entre as letras, tá? A gente consegue aqui, ó, aumentar o espaçamento entre letras e também o espaçamento entre linhas, tá bom? É muito tranquilo esse tipo de funcionalidade, tá bom? E aqui a gente tem um botãozinho de efeitos, onde o Canvas ele mostra pra gente alguns efeitos que podem ser aplicados à nossa fonte. Como é, por exemplo, ó, eu posso curvar essa minha letra aqui, tá? E a gente pode fazer o controle dessa curva aqui. Então esse é um recurso muito bacana mesmo aqui do próprio Canvas, tá bom? E a gente clicando em efeitos novamente, a gente tem outros tipos de efeitos, como por exemplo um efeito de neon, tá? Um efeito aqui, por exemplo, de desalinhado, tá? Um efeito de falha. Então, são recursos muito importantes que vale a pena você conferir. A gente tem um efeito de sombreado aqui também, um efeito de flutuante, tá? E todos esses efeitos, o mais incrível é que a gente consegue ter um controle, tá? Sobre esse tipo de efeito que a gente está aplicando, tá bom? Então, a gente consegue, então, por exemplo, nessa da falha, a gente consegue, por exemplo, dizer, olha, eu quero um pouco mais falhado, tá? Eu quero as cores invertidas. Então, a gente consegue trabalhar nesse sentido sem problema algum, tá bom?
E aqui a gente tem então uma barrinha de efeito animar, onde ele permite então que a gente crie uma animação. Isso é muito útil aí, tá? Para caso você for fazer um post no Instagram, tá? Lembrando que isso não é válido para posts em imagem, tá? Porque imagem não tem como animar, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é mesmo caso você queira colocar ali na sua rede social, mencionar alguma coisa, então a gente consegue criar algum tipo de efeito, tá? Eu clico aqui, tá? E a gente consegue mudar a intensidade. Lembrando, tá? Que a maioria desses recursos de animações são voltados aqui para o ambiente Pro do Canvas, tá bom? Tá, então esse é um dos recursos mais importantes aí que a gente tinha que falar, tá? Em relação a texto, tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar então a relação a imagens e objetos. Então, repare que quando a gente clica em uma palavra, o menu que aparece aqui em cima é diferente, tá? E quando a gente clica, por exemplo, numa imagem, num objeto, tá? O menu superior ele muda completamente, tá? Nos permitindo, por exemplo, mudar a cor aqui, tá? Eu posso mudar a cor, por exemplo, desse nosso objeto que está lá no fundo, tá? Então eu posso fazer essa modificação para a cor que eu quiser, tá? Eu também posso clicar aqui em editar a imagem, tá? E ele permite então que a gente faça então aí algum tipo de modificação em relação, por exemplo, eu posso usar esse efeito de duotone, tá? Ele vai então tentar ajustar esse tipo de efeito em relação à nossa galeria de efeitos aqui, ó, tá? Então esse aqui são efeitos que o Canvas disponibiliza, tá bom? Então esse aqui é muito pertinente, assim, e vale a pena você conferir particularmente, tá? Não adianta eu dizer para você, olha, faz isso, porque tudo vai depender do design que você for aplicar. Por exemplo, olha esse efeito aqui, ó, tá? Então, por exemplo, há momentos que fica bom e há momentos também que não fica muito bom, tá? Então isso vai depender muito da sua opinião visual, tá bom? Aqui a gente também tem a opção, pessoal, de cortar, tá? A gente consegue cortar, por exemplo, o nosso elemento, tá? Digamos que eu queira cortar esse pedaço aqui, eu marco a opção aqui de pronto, tá? E ele corta esse objeto onde a gente determinou, tá? Que a nossa faca cortasse, tá bom? Tá. Feito isso, a gente também consegue inverter o nosso objeto, tá? Digamos o seguinte, digamos que eu vou redimensionar ele aqui, ó, eu vou criar, na verdade, um outro objeto. E para a gente criar um objeto aqui no Canvas, eu posso vir em elementos, tá? E eu posso, por exemplo, pegar esse raio aqui e jogar esse raio ali, tá? Para arrastar. Então, digamos assim, ó, eu clico em cima desse raio aqui, ó. Deixa eu voltar em templates, tá? No caso, ele não permitiu fazer a mudança aqui, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, esse aqui é um nosso vetor, a gente já vai ver sobre ele, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou inclinar um pouco essa figura aqui. Então, para inverter, eu inverto aqui, ó. Eu posso inverter ela verticalmente. Então, o Canvas faz essa modificação aí em relação à inversão, tá? E aqui a gente também tem a aba de animar e uma abinha de informações, onde ele vai falar sobre esse objeto, tá? Não vem ao caso, tá? Mas ele fala também sobre algumas informações sobre o objeto, tá bom? Tá, aí você pode estar se perguntando, tá, Carlos, e como é que eu faço para modificar esses tipos de objetos aqui? Bom, para modificar esses objetos aqui, a gente consegue, por exemplo, a gente pode, claro, a gente tem aqui a opção de mudar a cor que a gente deseja, tá? Eu posso colocar uma cor rosa, tá? A gente também tem opções de rotação, todos esses tipos de opções. E repare que lá no fundo, tá? Ele tem um menuzinho também chamado de posição, onde a gente consegue trabalhar aqui em relação ao alinhamento. Então eu posso, por exemplo, colocar ele em cima, no meio, embaixo, tá? Na posição que eu quiser. Então repara o seguinte, se eu colocar, por exemplo, esse raio aqui, ó, em cima de Marias, eu queria que o raio ficasse para cima, no I, tá? Então como é que eu faria isso aqui? Eu teria que pegar, por exemplo, o Marias, vir aqui na nossa aba de posição, tá? E falar para o Canvas que eu quero enviar ele para trás, tá? Aí, ó, ele enviou para trás e o raio veio para frente, tá? Então, o Canvas também, ele é um aplicativo que também é baseado em camadas, tá? Então, tudo vai depender da posição que a gente deseja colocar os nossos elementos, tá? A gente também consegue, por exemplo, ó, pegar essa ferramenta de copiar a formatação, mas isso no caso aqui é válido para texto. Digamos o seguinte, ó. Digamos que você queira colocar a mesma fonte, o mesmo tamanho nesse fashion. Então, a gente pode, por exemplo, pegar esse rolinho de tinta, tá? Vir aqui, dar um clique em Marias e ó, ele cria no mesmo formato de fashion, tá? E o mesmo é válido, por exemplo, aqui para fashion. A gente clica aqui, eu venho clique em... Opa, é ao contrário. Eu clico em fashion, clico em Maria e ele copia exatamente ó, conforme a gente precisa ali, tá? Então, é um recurso que vale a pena você conferir quando você quiser poupar trabalho, poupar tempo na questão da formatação dos seus textos, tá? Essa aba aqui, pessoal, que tem uns quadriculados que meio que estão sendo sumindo até,
é a nossa ferramenta de transparência. Então a gente consegue controlar, tá, o fluxo de opacidade do nosso objeto. Tá? Então, por exemplo, eu posso deixar o objeto mais opaco e menos opaco aqui também. Tá certo? Essa opção aqui, pessoal, a gente permite colocar um link no nosso objeto. Tá? Então, digamos que você vai enviar esse projeto para alguém no formato digital, é claro que isso não é válido para post, tá? E para impressão. A pessoa, quando clicar sobre o objeto, ele vai então parar para um link que a gente definir aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, assim, um site aqui, ó, google.com, tá? E toda vez que a pessoa clicar sobre esse fashion, tá? Ele vai então ser redirecionado para essa página. Então, é meio que um cartão digital, um elemento digital aí para a pessoa que atribui, tá, a esse tipo de funcionalidade no Canvas. A gente também tem a opção de bloquear, onde a gente bloqueia o objeto. Toda vez, mesmo que a gente clique, a gente não consegue movimentar. Então isso é bem legal, tá? E para desbloquear é só a gente destravar esse cadeado aqui, tá bom? E a gente também consegue duplicar, tá? Essa camada aqui, duplicar esse objeto. Ou a gente dá, por exemplo, um Ctrl+C, Ctrl+V, ou Command+C, Command+V, tá? No Mac. Ou a gente chega aqui e duplica, então, essa camada. A gente pode chegar ali, ó, nesse ícone aqui, ó, por exemplo, quero duplicar o Marias. Eu clico aqui, ele duplica automaticamente o Marias para a gente, tá certo? Então isso é muito tranquilo, muito fácil de a gente utilizar esse tipo de ferramentas aqui dentro do Canvas, tá bom? A gente falou acerca ali dos nossos menus superiores, tá? De alguns tipos de modificações. E ao longo do nosso aprendizado vamos nos tornando um pouco mais profissionais utilizando essa ferramenta, o Canva. Então, nessa aula a gente vai ver sobre fotos, fundos e textos, tá? Um recurso muito utilizado e muito importante aqui dentro do nosso aplicativo do Canva, tá? Bom, pessoal, então vamos começar aqui, ó, criando um design do zero, tá? Então, eu já vou ensinar para vocês aqui uma ferramenta, tá? Muito importante dentro do Canva, que é exatamente, ó, essa opção aqui de criar um design. Essa opção aqui e essa opção aqui, tá? Esses dois ícones, eles têm a mesma função. Eles nos dão a possibilidade de a gente criar um design. Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso criar, por exemplo, ó, um tamanho. Se eu clicar, eu clico nele, né? Criar um design. Aí eu venho aqui embaixo, ó, tamanho personalizado, tá? Então, ele vai abrir essa aba pra gente aqui, perguntando pra gente quais são as medidas, tá? Então, eu costumo bastante utilizar ou este ou esse daqui, ó, tamanho personalizado. E aqui a gente pode colocar, tá? À medida que a gente desejar. Então, digamos que a gente vá criar, por exemplo, um cartão, tá? E geralmente cartões de visita, eles têm 9 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Então, depois aqui, ó, é só eu clicar em criar novo design. E aí o Canva, ele já automaticamente, ele cria, então, a nossa página no tamanho que a gente indicou, tá? Bom, pessoal, então a gente vai ver sobre fundo, tá? Então, repare o seguinte. Toda vez que a gente tem uma página em branco aqui dentro do Canva, tá? A gente pode clicar sobre ela, tá? E aí vocês reparem que aqui, ó, existe essa funçãozinha aqui, tá? Que é a cor do fundo, onde a gente pode, tá? Modificar a cor do fundo da nossa página, tá? Então eu posso colocar um verde, eu posso colocar a cor que eu quiser, ou até mesmo eu posso vir aqui, ó, no disco de cores, tá? E eu posso escolher a cor que mais me agrada, ok? Tá? Mas digamos que você não queira colocar somente uma cor de fundo, você queira colocar, por exemplo, uma imagem. Então a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, eu posso deixar o fundo branco por padrão. Aí eu venho aqui nessa ferramenta, clico em mais e eu procuro essa opção de fotos, tá? Então digamos o seguinte, digamos que a gente queria colocar um fundo uma foto de fundo de madeira, tá? Então o Canvas ele disponibiliza pra gente aqui, tá? Na sua galeria de imagens, tá? A gente vai utilizar aqui recursos que não tenham a coroa, tá? Porque recursos que tenham a coroa são recursos da versão Pro. E a gente tem muito recurso aqui para utilizar na versão gratuita do Canva. Então eu posso, por exemplo, pegar essa madeira aqui, clico 2 vezes, tá? E ele joga para nossa imagem no centro. Então existe uma grande diferença entre a gente clicar na imagem e a gente arrastar, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Digamos que eu vou arrastar. Quando eu arrasto, tá? Ele possibilita a gente colocar na posição que a gente quer, tá? E quando a gente clica 2 vezes, ele centraliza para a gente a nossa imagem, tá? Então eu posso aumentar a imagem aqui, ó. Eu posso pegar ela aqui e posso redimensionar ela aqui, tá? Na altura que eu desejo, tá? Então, digamos que a gente esteja fazendo um cartão de visitas, sei lá, para uma madeireira, tá? E agora a gente vai colocar então aqui um texto, tá? Que é o que a gente vai falar agora. Para a gente adicionar textos dentro aqui do nosso aplicativo do Canvas,
a gente vem nessa ferramenta texto aqui, tá? Então a gente tem aqui por padrão já alguns templates, tá? Uns na versão gratuita, outros na versão Pro, tá? E a gente pode inserir um título, tá? Então digamos que a gente vai criar aí um escrito para uma marca de uma loja que fabrica móveis de madeira, tá? Então eu posso pegar essa opção de título aqui e arrastar aqui para dentro. E eu posso dar um nome para ela de madeiras, tá? Eu posso colocar madeira, vou colocar madeiras por padrão. Vou redimensionar aqui, tá? E para não deixar tão padrão, tá? Então eu clico aqui fora e aqui agora eu já tenho o controle, tá? Da direção onde eu quero colocar. Uma coisa interessante também que eu não falei com vocês ainda é sobre o alinhamento no Canva, tá? Então repara, tá? Que quando eu movimento o meu objeto na nossa página, ele cria meio que umas linhas, tá? Então, por exemplo, ó, quando essas linhas aparecem tanto na vertical quanto na horizontal, significa que o nosso objeto está centralizado, tá? Então ele serve exatamente para a gente, tá? Ter referência, tá? De onde colocar a nossa imagem. E o Canva é um aplicativo tão bom que, ó, ele até indica para a gente as margens de segurança, tá? Ele cria até um quadrado em volta, mostrando para a gente aqui quais são as localizações, perdão, tá? Para que não ocorra ali o corte, tá? O corte indevido no seu material. Então eu vou centralizar esse texto aqui, tá? E eu vou alterar a fonte aqui. Eu posso, por exemplo, procurar uma fonte que mais me agrada aqui. Deixa eu ver uma fonte aqui bem legal para madeira, tá? Procurar uma fonte bem legal. Ó, essa Admo regular fica bem legal. E eu vou acrescentar então aqui, ó, dá para ele uma cor. Eu vou colocar aqui uma cor, por exemplo, uma cor amarelada, tá? E vou dar um efeito também para ele aqui, ó. Posso dar um efeito, por exemplo, ó, de um efeito de neon, tá? Aí, um efeito bem legal, como se tivesse uma luz acendendo nessa letra, tá? Então, cria um efeito bem legal mesmo, tá? Então, esse aqui é um exemplo de manipulação de texto, tá? A gente também pode adicionar textos menores, tá? Então, a gente pode colocar, por exemplo, arrastar esse subtítulo que está aqui para dentro do nosso aplicativo, para dentro da nossa área de trabalho, tá? Então, eu clico aqui fora, clico no nosso objeto, eu já tenho, então, o poder de manipular ele, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, madeiras, móveis, planejados, tá? Tá? E, pessoal, não liguem para o design, isso aqui é simplesmente, tá? Um teste que a gente está fazendo tanto para manipulação de imagem quanto para manipulação de textos, tá? Então, eu vou dar uma corzinha aqui para nossa fonte, tá? Posso deixar ele branco, tá? E posso até espacejar essa letra aqui. Posso deixar um espaçamento entre letras bem maior, tá? Então fica um efeito legal aí pra gente poder trabalhar, tá? Bacana, pessoal. Então a gente também tem a questão de efeito de letras, tá? Como a gente fez aqui no caso, para esse título aqui de madeiras, a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Então aqui, ó, repare que a gente tem algumas combinações de fonte que o Canvas já cria aqui, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar as versões que não são da versão Pro, eu posso arrastar aqui e fazer edição. Por exemplo, digamos que eu quero pegar essa opção aqui, eu arrasto aqui para dentro, tá? E eu crio automaticamente aqui a fonte personalizada, tá? O mesmo se serviria para o seguinte, quando a gente clica aqui em efeitos, tá? Eu consigo até, por exemplo, curvar a fonte, tá? Então, por exemplo, eu consigo aqui aumentar tanto para o lado superior quanto para o lado inferior, tá? Criando um efeito bem bacana. Então, digamos que a gente quisesse colocar esse texto aqui em cima, olha aí como ficaria legal. Então, esses são alguns dos recursos e efeitos que o Canvas possibilita, tá? Então, isso vale a pena você conferir. E a gente, como a gente está criando aqui um projeto fictício, tá? Você não precisa se preocupar, à primeira instância, se isso vai ficar bom ou não vai ficar bom. Testa, pega as ferramentas aqui, arrasta para sua área de trabalho e pode começar então a editar, seguindo aqui as técnicas de efeitos e também da galeria aqui de combinações que o Canvas disponibiliza gratuitamente, ok? Então, nessa aula a gente vai ver então sobre alguns recursos importantes, tá? Que está aqui no meu cronograma, que é sobre cores, apresentação e recursos de upload dentro do Canva, tá? Então a gente vai aqui, ó, iniciar com um template já do Canva mesmo, tá? Vamos pesquisar aqui por um template de post do Instagram, tá? Então eu vou pesquisar aqui, eu vou vir na barrinha aqui e escrever Instagram, tá? Vocês vão ver para que serve então, tá? Então eu posso pegar aqui ó, a aba de post para Instagram
e vou escolher aqui um post, tá? Que tenha bastante cores, tá? Vamos ver um post bem legal aqui, ó. Eu posso pegar, por exemplo, esse post aqui, ó. Ah, não, está na versão Pro, então a gente não pode utilizar, tá? Então eu posso pegar, deixa eu ver aqui um exemplo bacana, tá? Eu posso pegar esse post aqui, tá? E o que a gente vai fazer é então trabalhar com um recurso muito importante, muito utilizado aqui dentro do Canva, tá? Que é essa ferramenta de estilos, tá? Vocês vão ver para que serve, tá? Então, toda vez que eu clico sobre uma opção de paleta de cores aqui, repara que quando a gente abre essa ferramenta, antes de a gente clicar, a gente tem aqui, ó, a aba de paletas de cores, tá? Ele mostra aqui algumas combinações de cores, tá? Entre si, tá? Conjuntos de fontes e combinações que integram fontes com cores, tá? Então a gente vai ver na prática como isso funciona. Então digamos, pessoal, que a gente pegou esse template aqui, tá? E a gente não tem tempo assim de pensar em uma paleta de cores, definir uma paleta de cores. Então o Canva, ele tem essa ferramenta que ajuda muito o designer, tá? Você que está querendo na hora, a poder fazer aí opções de cores. Então digamos que eu clico, por exemplo, nessa opção de paleta de cores, ele vai no nosso design e ele muda, tá? Automaticamente, tá? As cores do nosso post, tá? Por exemplo, eu vou clicando sobre as cores, tá? E ele vai mostrando para mim, olha, se você testar essa combinação, fica dessa forma e assim sucessivamente. E o mesmo é válido, pessoal, para conjuntos de fontes, tá? Então, se você não gosta muito dessas fontes que estão aplicadas, por exemplo, eu posso clicar aqui e ele vai mudando automaticamente, tá? Todas as fontes desse projeto, tá? Então, isso é muito legal, vale a pena você, então, conferir, tá? Mas isso fica mais legal ainda, eu vou mostrar aqui um outro exemplo para vocês, que é, por exemplo, no exemplo de cartão de visita, tá? Que é aí um dos templates muito utilizados, tá? Por bastantes usuários. Então, por exemplo, se você pegar esse exemplo, esse template aqui do Canva, digamos que a gente queira alterar, tá? Você gostou do layout bastante, mas você quer alterar as cores não estão do seu agrado. Então, para você não perder muito tempo, o Canvas ele disponibiliza, tá, essa ferramenta de estilos que te permite fazer essas mudanças de um jeito muito mais veloz e aí optando pelas combinações já pré-definidas do próprio Canvas. Então, a gente pode tanto alterar as cores, tá, de um template, de um projeto em si, quanto também as fontes, onde ele altera toda ali a categoria de fontes, tá? Então a gente pode escolher uma combinação de fontes, perdão, que melhor se adapta aí ao seu projeto, tá? Então digamos que você tenha gostado desse template de fontes e a gente uniu, por exemplo, com essa combinação de cores, tá? Ficou um cartão com um visual mais feminino, tá? E a gente também pode fazer integrações com cores, tá? Eu posso, por exemplo, mudar justamente aqui, ó, a combinação de cores, tá? Então, por exemplo, eu posso clicar em cima dessas combinações que integram cores com fontes. E repare que se eu clicar mais uma vez em cima do randomizar, ele randomiza, tá? As opções de cores dentro daquela opção. Então, são muitas opções, tá? Que a gente pode escolher, tá? É um recurso aí bastante interessante que o Canvas oferece, tá? Que é a randomização, tá? E a customização de cores de um modo mais rápido, tá? Então, digamos, pessoal, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl Z para voltar, tá? Como está naquele template inicial. Digamos que esse template te agradou, você fez todas as alterações aqui necessárias, tá? Então chega aquela hora que a gente tem que falar sobre a apresentação, tá? Como é que a gente vai apresentar isso para um cliente? Então a gente tem essa opção aqui, ó, bem aqui embaixo, que é essa opção de a apresentação, que é iniciar a apresentação da tela. Então ele abre em tela cheia, tá? Como que vai ficar o projetinho do cartão de visitas. Tudo isso em tela cheia para você mostrar aí para o seu cliente, quem esteja vendo, tá? É um recurso bem interessante, vale a pena você usar essa forma de apresentação, porque convenhamos, pessoal, não fica muito legal a gente apresentar dentro do ambiente de trabalho, mostrando todas as opções aqui, porque isso dá opções aí para o cliente ficar sempre te pedindo alteração, e a gente sabe que designers e usuários não gostam muito de alteração, enfim. Mas aí esse é um recurso de apresentação. Um outro recurso muito importante também dentro aqui do Canvas é essa ferramenta de uploads, tá? Que permite a gente, por exemplo, fazer uploads de arquivos que a gente já tem. Então, digamos, pessoal, que você já tem aí, por exemplo, uma logotipo, tá? Do seu escritório de engenharia pronto, tá? Digamos que você é um engenheiro, então a gente pode fazer esse upload, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no Google pesquisar por uma engenharia logo PNG, tá?
um exemplo de logotipo de engenharia, vou fazer download e o que eu vou fazer? Eu vou fazer o upload dessa logotipo lá para o Canvas, tá? Então a gente vem naquele campo de uploads, tá? A gente se vem aqui nesse campinho de fazer upload e a gente pode fazer o upload direto da nossa máquina, do seu dispositivo, tá? E ele faz o upload, carrega aqui automaticamente e aí só aguardar o processo aqui dele inserir a imagem e a gente já pode inserir, ó, automaticamente a nossa imagem. Basta a gente pegar a imagem e arrastar para dentro aqui do nosso projeto. Então, é um recurso bastante interessante. Vale a pena você conferir. Caso você tenha aí seu logotipo, uma imagem que você gostaria de utilizar, é aqui então nesse campo que a gente faz o upload para dentro do nosso projeto. Ok? Nessa aula eu vou falar com vocês a respeito de teclas de atalho que são mais utilizadas aqui dentro do Canvas, tá? É uma aula rápida, mas também com conteúdo importante para facilitar na hora da criação, ok? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Dentro aqui dos templates do Canvas, tá? Eu vou vir na aba de templates aqui para a gente já começar a se familiarizar com o ambiente e a interface do Canva, tá? Então eu vou pegar aqui uma capa em miniatura do Canva que ele fornece aqui pra gente e vou personalizar esse template aqui, tá bom? Pessoal, para que servem então as teclas de atalho? Bom, elas servem para facilitar na hora que a gente for criar, por exemplo, digamos que a gente arrasta esse elemento para cá e a gente agora quando vai voltar, a gente quer colocar na mesma posição. Então, para isso a gente utiliza a tecla Ctrl Z para o Windows e Command Z, tá? Aí para se você for um usuário de Mac, tá? As teclas de Command C, Command V ou Ctrl C, Ctrl V, elas fazem então o papel de copiar e colar, tá? Então, em vez de você chegar aqui, clicar com o botão direito, tá? E vir copiar e depois com o botão direito novamente colar, a gente consegue facilitar através do Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Como eu falei para vocês, caso vocês não queiram utilizar, tá? Recursos de teclas de atalho, como é no caso aqui o Command Z ou Ctrl Z, né? A gente pode utilizar essas teclas aqui, ó, esses botões aqui que o Canvas oferece para gente, que são semelhantes àqueles que a gente conhecia no Word, no Excel, que ele avança uma ação que foi feita ou ele desfaz uma ação que foi realizada, tá bom? E também a gente tem um comando fácil aqui para duplicar uma camada, um objeto, que é simplesmente clicar nesse item aqui, tá? A gente clica e ele duplica o item que a gente estava com ele selecionado, tá? Então as teclas mais utilizadas aí é o Ctrl C, Ctrl V para o Windows, Command V, Command C, Command V no Mac, tá? E a gente também tem para desfazer uma ação, tá? A gente também, pessoal, tem outras duas teclas de atalho importantes que são o seguinte: se a gente der um Command X, ele corta, tá? Ou um Ctrl X, ele corta, tá? E a gente também tem o seguinte: digamos que a gente fez todas essas modificações aqui, tá? A gente vai dar um Ctrl Z, um Command Z para voltar. Mas se a gente quiser voltar numa posição da frente ainda, a gente dá um Command Shift Z e ele volta, tá, ao que estava primeiro, tá? Então o Command Z ele retrocede e o Command Shift Z ele avança o que estava, ou Ctrl Shift Z. Então ficou um pouco confuso, né, pessoal? Mas com o tempo vocês vão pegando, tá, essa prática de utilizar teclas de atalho. Então, nessa aula eu vou falar com vocês a respeito de alinhamento, tá? E a distribuição dos elementos dentro de qualquer template, de qualquer arquivo que você for criar ou editar dentro do Canva, tá? Pessoal, independente da posição que o seu elemento esteja, tá? Um recurso muito importante aqui dentro do Canva é que toda vez que você move um objeto, você repara que são criados certos tipos de linhas, tá? Até mesmo um retângulo na tonalidade ali rosa, magenta, tá? E até umas linhas tracejadas, tá? E às vezes você pode se perguntar, nossa, o que é isso que aparece e o porquê? Pessoal, esse recurso do Canva serve exatamente, tá, para a gente trabalhar questões de alinhamento, tá? E também questões de áreas de segurança. Eu vou explicar para vocês. O alinhamento, tá?
quando a gente vê essas linhas tracejadas, ele indica para a gente, tá? Que o objeto está alinhado em relação, por exemplo, ao mais próximo dele, tá? Então, por exemplo, se esse título do Faça Isso Agora, ele está alinhado, tá? Em relação ao título no seu vídeo. Se eu arrastar aqui para baixo, ó, eu consigo alinhar, por exemplo, eu vou descer aqui um pouquinho para baixo, tá? Eu consigo alinhar esse título em relação aqui até a, a tangente, tá? Aqui do nosso círculo. Então, por exemplo, se eu venho trabalhando, a linha tracejada mostra exatamente, dizendo pra gente, tá? Que essa caixa, esse container que a gente está arrastando, tá? Ele está completamente alinhado, tá? Em relação ao objeto mais próximo, tá? E você também há de reparar o seguinte, que quando a gente movimenta certo objeto aqui dentro do Canva, tá? Por exemplo, eu movimento essa caixa aqui, meio que às vezes cria, tá? Um retângulo, tá? Um retângulo em torno do nosso, da nossa página de trabalho aqui, né? E o que que é esse retângulo? Esse retângulo é a área indicada para a gente colocar textos, tá? Então não é muito recomendável que a gente coloque textos, por exemplo, bem aqui, ó, tá? Porque isso pode ocorrer principalmente se for para impressão, tá? Ali o perigo de serem cortados, tá? Porque sempre na hora do corte, tá? Existe então aquela média que os profissionais pedem, que é uma área de segurança. Então o Canva, pensando nisso, ele criou, tá? Aí uma caixa de segurança, contabilizando mais ou menos uma medida de 5 milímetros, para que a gente coloque os textos, tá? Dentro dessa caixa, que é esse retângulo que vocês estão vendo, tá? Que está sendo criado aí ao redor do nosso projeto, tá? Mas isso é válido só para projetos que forem para impressão, tá? Como é o caso de cartões de visita, panfletos, tá? Cartazes. No caso de peças digitais, a gente sempre recomenda também, tá? Deixar pelo menos assim uma bordinha nunca muito próximo. Isso é um dos fundamentos, tá? Da área do design gráfico, tá? Então o alinhamento dentro do Canva ele é muito simplificado, tá? E a gente também tem essa opção aqui, ó, de posição. Essa opção de posição ele trabalha também com questões de alinhamento. Então, por exemplo, eu posso dizer para o Canva que eu quero alinhar o meu texto em cima, tá? No meio, tá? Embaixo, em relação à posição que ele está. Então, digamos o seguinte, eu posso falar para ele que eu quero alinhar o centro e no meio. Ele vai e coloca, tá? O nosso texto bem no meio. Então, são comandos que a gente pode ir ativando, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero alinhar, se eu quiser alinhar o meu texto aqui, ó, na área superior do lado esquerdo. Então eu clicaria para alinhar em cima, porque eu quero que ele fique alinhado em cima, e depois eu quero que ele fique alinhado à esquerda. Então ele alinha o texto para mim tá nessa posição que eu pedi. Então eu vou fechar aqui um pouquinho a caixa, tá? E novamente eu venho aqui em posição, e aí eu clico então exatamente nessas configurações. Então ele está alinhado em cima, e agora eu peço para o Canva alinhar à esquerda, tá? Então ele faz esse tipo de alinhamento. Mas repara que esse texto está atrás, tá? Desta pessoa aqui, desta imagem. Então a gente utiliza aqui o nosso comando de camadas, tá? Que é onde a gente, por exemplo, clica aqui para frente, ele traz o objeto para frente. Ou eu clico para trás, ele envia o objeto para trás, tá? Então esse é o grande recurso, tá? A grande sacada de a gente fazer a distribuição dos elementos e também a ordenação das camadas, porque o Canva, assim como a maioria dos softwares, ele é um programa voltado, tá? Para a área do design gráfico, trabalhando também em camadas. Então, cada objeto ocupa um determinado espaço em uma camada, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro a questão do alinhamento e também da distribuição em relação às camadas, tá? É muito simples a gente enviar ou trazer um objeto para trás. Também funciona, tá? Clicando com o botão direito, a gente pode enviar ele para trás, ou clicando com o botão direito novamente, a gente consegue trazer ele para frente. Por exemplo, eu posso trazer esse modelo para frente, clicando aqui, ó, com o botão direito, trazer para frente. E ele traz, então, todo esse contexto, tá? Toda essa seleção que a gente selecionou para a frente da camada, ok? Então, um dos recursos muito importantes também e fundamentais em qualquer aplicativo de design é a função de exportar, compartilhar, tá? O conteúdo que a gente está criando. E o Canva não poderia deixar de ter esse recurso também. E é esse assunto que a gente vai falar nessa aula, tá? Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu vou acessar aqui a nossa aba de templates dentro do Canva, tá? E vou pesquisar aqui, ó, dentro da nossa caixa de pesquisa por
panfleto, tá? Então eu vou pegar um panfleto por template do Canva, tá? Gostei bastante desse template aqui, voltado para a área da manicure, pedicure. Eu vou editar esse panfleto, tá? Então digamos que a gente já fez todas as nossas alterações aqui, tá? Que a gente precisaria fazer. Então a gente vai agora fazer então o compartilhamento, tá? E a exportação desse panfleto, tá? Então o primeiro recurso que aparece aqui em cima pra gente, tá? É essa aba onde a gente pode renomear o nosso arquivo. Então eu posso escrever aqui, ó, apagar tudo, eu posso escrever panfleto, tá? Panfleto, cliente, Dani manicure, tá? Então esse vai ser o nome do nosso arquivo. Então esse aqui é um passo muito importante. A gente dá nome para o nosso arquivo, tá? Em seguida eu posso vir aqui, ó, em compartilhar, tá? E eu posso vir aqui, ó. Agora eu tenho duas opções. Quando eu compartilho esse design aqui, ó, então eu vou compartilhar a arte com alguém, tá? Então eu recomendo você marcar essa opção aqui, qualquer pessoa com link, tá? E quando você copia esse link e manda para alguém, a pessoa já vai ter acesso a essa arte que você criou, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir uma aba anônima aqui no Google Chrome, tá? Vou dar um Command Shift N. Se você tiver no seu Windows, você também pode dar Ctrl Shift N. E eu vou copiar exatamente esse endereço, tá? Então, olha aqui o que acontece quando aparece. Então, você recebeu um convite para editar um design criado por Carlos Almeida. Comece já. Então, a pessoa vai receber esse link. Quando ela clicar sobre esse botão de editar design, ela já vai ter acesso a todo o layout que você criou, tá bom? Então, esse é um recurso muito interessante do Canva que você pode compartilhar sem ter que ocupar espaço no seu pendrive, espaço no seu computador. Ele automaticamente cria esse compartilhamento e armazena o arquivo dentro das nuvens dos servidores do Canva, tá? Outro recurso importante na aba de compartilhar é que a gente pode baixar essa imagem aqui, tá? No caso, se a gente for utilizar, por exemplo, para impressão ou algo do tipo, tá? É recomendável a gente fazer, então, baixar esse arquivo nos formatos aqui que o Canvas nos disponibiliza. Então, a gente pode baixar em JPG, tá? A gente pode baixar em PNG, em PDF para impressão. E se for uma animação, a gente baixa e também em MP4, tá? Somente no formato SVG, tá? Que é um recurso para o Canva Pro, tá? Então eu vou baixar aqui para PDF para impressão, tá? E a gente pode marcar essas opções, marcas de corte e sangria, e a gente pode então clicar em baixar. Ele vai fazer download aqui do arquivo pra gente. Vamos aguardar aqui, ó, que ele tá fazendo aqui, ó, a configuração do PDF pra gente, tá? E vou fechar essa abinha e ele, ó, abriu aqui pra gente já o PDF do nosso arquivo. Então repare que ele já, ó, deixou as margens de segurança com essas sangrias aqui. Muitas gráficas atualmente pedem esse tipo de sangria, tá? E aí o PDF já está pronto para impressão, tá? Mas você também pode baixar, por exemplo, no formato imagem. Às vezes você quer compartilhar nos seus stories, no seu WhatsApp do status, ou mandar para alguém no WhatsApp mesmo. Então você clica em baixar. Você vem aqui na opção de JPG ou PNG, tá? PNG ele fica bem leve, tá? Então fica a seu critério, ou JPG ou PNG, tá? Vou baixar aqui em JPG, clico em baixar e ele já faz o download, tá? Desse arquivo pra gente, semelhante ao caso do PDF. Vou clicar aqui pra gente visualizar. E tá aí, pessoal, em altíssima resolução, tá bom? Em altíssima resolução mesmo, tá? Não há quebra nenhuma, praticamente, tá? Da resolução, tá? Do redimensionamento das imagens. Então, vale a pena. O recurso do Canva, ele é muito potente nesse caso de exportação, tá? E como eu falei para vocês, dentro daqui do botão compartilhar, a gente tem mais opções aqui, tá? A gente tem opções que o Canvas também tem uma própria gráfica, tá? Mas os preços são caríssimos, tá? Hoje, atualmente, as gráficas online cobram mais barato, mas a gráfica do Canvas fica bem inviável mesmo no caso, na minha opinião, tá? A gente também consegue compartilhar, tá? Nas redes sociais, tá? Mas eu recomendo vocês fazerem o download do arquivo mesmo aqui, tá? Em PNG ou JPG, para vocês compartilharem nas redes sociais ou onde vocês desejarem, tá bom? Então, esse é um recurso fundamental aí que o Canvas oferece, tá? Para todos os usuários, tá? Opção de renomear o arquivo, compartilhar via link, tá? Sem ter que armazenar no pendrive e tudo mais. E também baixar os arquivos em formatos muito importantes, como é o caso de JPG, PNG e PDF para impressão.
outro recurso muito importante, tá? Aqui dentro do Canvas, tá? São alguns aplicativos que a plataforma oferece, tá? Vocês já viram aqueles códigos QRs, tá? Um exemplo, o código QR, ele é um exemplo de um elemento gráfico que pode ser gerado no Canvas, tá? Através de um aplicativo. E eu vou mostrar para vocês na prática, tá? A funcionalidade desses aplicativos e também a inserção de um código QR na prática, ok? Bom, pessoal, para a gente inserir qualquer aplicativo no Corel, a gente tem essa aba aqui de mais, tá? Então, todo esse conteúdo aqui, ó, a gente pode inserir um mapa do Google Maps, tá? A gente pode inserir um link do YouTube, a gente pode inserir, por exemplo, imagens desses dois bancos aqui, ó, que é o Pixabay e o Pexel, que são bancos de imagens gratuitos, tá? E a gente tem uma infinidade aqui, tá? De aplicativos e as suas devidas funções, tá? Mas, voltado aqui para o lado da impressão, a gente tem esse aplicativo que é o código QR, que ele permite a gente, tá, inserir um código QR e automaticamente ele gera um código para a gente colocar aqui. Então, digamos que a gente vai gerar, por exemplo, aqui, ó, um link de WhatsApp, tá? Que quando a pessoa apontar, por exemplo, a câmera do celular sobre esse código QR, ela vai ser redirecionada automaticamente para uma conversa ali dentro do WhatsApp, tá? Eu vou usar aqui um link qualquer do Google, tá? Pra gente gerar, então eu posso, digamos que você coloca aqui o seu número, vou colocar o DDD 11, né? 999999999. Então é um exemplo, tá? Eu posso colocar uma mensagem. Oi, essa mensagem é um teste. Vou gerar o link, tá? Eu copio esse link aqui e agora eu venho no Canvas e insiro exatamente essa URL aqui. Ele vai gerar o código QR pra gente e tá aqui, pessoal. Ele gerou esse código QR que a gente precisa. Então, esse é um dos recursos bem interessantes e que vale a pena a gente conferir na prática, tá? Por exemplo, códigos QR hoje estão sendo muito utilizados para evitar o cúmulo de informações em certas peças gráficas, em certos cartões de visita. Então, vale a pena você conferir esse recurso na prática. Como eu falei para vocês, dentro aqui da aba mais, existem muitos outros recursos, como é o caso do Google Maps. A gente pode colocar, por exemplo, o mapa do Google Maps aqui dentro do nosso projeto mesmo aqui, tá? Ele permite a gente fazer esse tipo de alteração, tá? A gente pode criar isso mesmo. E outras funções também. Por exemplo, eu vou apagar ele aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Deletar. A gente tem a opção aqui, por exemplo, de um aplicativo de desenhar. Vamos ver, crie esboços ou desenhos. Então a gente pode criar alguns tipos de esboços. Por exemplo, posso pegar essa caneta aqui e desenhar, por exemplo, um E, tá? Ele cria um efeito meio que de neon. Então, isso aqui é um recurso muito bom caso você tenha aquelas mesas digitalizadoras, tá? Que te permite desenhar ao invés com o mouse, com aquela caneta que você pressiona e você torna então o seu panfleto como se fosse um papel e a sua mão então traçando os traços com maior perfeição, tá? Eu não vou falar sobre todos os aplicativos, né? O intuito é mesmo falar com vocês a respeito do código QR e de como gerar ele, tá? São inúmeros aplicativos que vale a pena você conferir e as suas devidas funções. Então fica aí uma dica para você incrementar um pouco mais dentro dos seus projetos. Então, pessoal, uma dica muito importante, tá? Aí para você acelerar e também dar um outro tipo de charme nos seus trabalhos e projetos dentro do Canvas é como é que você faz para inserir, tá, imagens dentro de objetos, tá? Utilizando o Canvas. É muito simples esse recurso e eu vou ensinar para você, tá? Então, pessoal, eu peguei aqui um template no Canva, tá? Com o título de Turistano em Londrina, tá? E eu vou colocar então uma imagem aqui, por exemplo, no formato, em três formatos, no formato circular, retangular e outros formatos geométricos que o Canva nos oferece. E dentro desses formatos eu vou colocar então imagens, tá, relacionadas a Londrina, tá? Então para isso a gente vem aqui, ó, em elementos, tá? Essa opção de ferramenta aqui do Canvas e a gente vem aqui embaixo, ó, nessas opções de quadros, tá? Que aqui o Canvas nos oferece. Então dentro de quadros a gente pode inserir, tá? As fotografias que a gente precisa, tá? Então a gente tem as opções de quadros e opções de grade também, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo de quadros, tá? Vou pegar esse exemplo aqui e vou arrastar aqui para dentro, tá? E como é que a gente faz isso? É muito simples, tá, pessoal? Então a gente vem na nossa aba aqui de fotos, tá? Vamos pesquisar aqui, ó, por o tema de Londrina. Vamos ver se aparece alguma coisa.
Aparecer algumas imagens de Londres, tá? Então eu vou colocar Paraná, vamos ver. Aparecer algumas imagens relacionadas ao estado do Paraná. E para a gente inserir, não tem nenhuma imagem aqui que seja free, tá? Uma versão grátis. Então eu vou colocar aqui, ó, por padrão, vocês me perdoem, tá? Eu vou colocar aqui o nome de city, tá bom? Cidade. E para a gente inserir qualquer imagem dentro aqui de um objeto dentro do Canvas, tá? Lembrando que tem que ser esse tipo de objeto específico. Com essa imagem aqui, a gente pega a imagem, a gente arrasta aqui para dentro do objeto e ele automaticamente já coloca a imagem dentro, tá? Do formato. Então isso, tá? Faz deixar isso o trabalho um pouco mais charmoso, um pouco diferenciado na questão do design. E para a gente editar a posição dessa imagem dentro, tá? Desse elemento, a gente clica 2 vezes, tá? Sobre o objeto e a gente tem um controle total sobre o redimensionamento, tá? Sobre a posição, tá? Que essa imagem vai estabelecer dentro do nosso objeto. E isso também é válido aqui para nossa ferramenta de elementos, tá? A gente tem outras opções aqui. A gente pode colocar, por exemplo, um formato de escalope, tá? E a gente pode pesquisar na aba de fotos, que é a nossa a aba de imagens, outra imagem relacionada a City, tá? Então eu posso pegar, por exemplo, essa imagem aqui e trazer para dentro do nosso formato geométrico aqui escalopado, tá? Então eu posso clicar 2 vezes e eu já tenho um controle total sobre a imagem. Então isso aqui, pessoal, em outros softwares é chamado também como Power Clip, tá? Efeitos de máscara no Photoshop, no caso. E aqui dentro do Canvas isso foi facilitado, tá? Permitindo ao usuário que ele simplesmente arrastasse um objeto, uma imagem sobre o objeto, e esse objeto já ganhasse, então, o formato, tá? Ali da imagem. Então isso é um recurso que acelera muito o seu processo criativo e vale a pena você conferir. Nessa nossa videoaula, a gente vai então começar a colocar a mão na massa e criar projetos do zero utilizando o Canva, tá? Então, qual que é o propósito, pessoal? A gente vai começar criando aqui, tá? Uma logotipo simples e vamos utilizar ela para os demais projetos que vêm a seguir, tá? Então, para esclarecer para vocês, a gente vai criar aqui, ó, um logotipo, criar design em branco. Vamos criar algo voltado para o lado aí do ramo de semijoias, tá? A gente não vai tentar evitar o máximo possível de utilizar templates prontos para a gente colocar em prática então o nosso conhecimento, tá? Aí que a gente veio adquirindo ao longo, tá? Desse curso aí de Canva, tá? Então vamos começar procurando alguns elementos aqui, tá? Relacionados a semijoias aqui. Eu vou buscar por algo voltado por diamante, tá? Então eu vou fazer a importação de algum elemento que me agrade aqui, tá? Já que a gente vai trabalhar com algo voltado para o lado de semijóias, diamante aí é um dos elementos visuais que melhor representa, tá? A questão visual de marcas de semijóias e afins, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar esse diamante que me agradar aqui, ó. Deixa eu pegar esse diamante aqui, tá? Vou arrastar ele aqui para dentro, vou redimensionar ele e já vou pegar então a ferramenta texto aqui, ó, pegar uma ferramenta texto para a gente fazer então a inserção de um título que vai ser então aqui a nossa marca. Então vamos dar um nome para essa marca, vamos chamar de deixe-me pensar aqui um nome que reflete bastante, tá? Vou colocar brilhare me agradou, tá? Vou redimensionar essa fonte aqui e vou procurar uma fonte bem delicada, tá? Já que a gente está trabalhando com um conceito mais delicado. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui de uma fonte, tá? De uma tipografia que combina, tá? Com esse tipo de projeto que a gente vai começar aqui, por exemplo, essa fonte aqui, Ablation, ó. Combinou muito, pessoal. Brilhare, ficou muito show, tá? Então, para eu mover qualquer objeto dentro do Canvas, tá? Eu clico aqui fora uma vez e eu consigo ter o controle dele, tá? Então eu vou utilizar aquele recurso que a gente conhece, que é o recurso de alinhamento. Eu venho aqui em cima, tá? Clico em posição e eu vou dizer para o Canvas que eu quero alinhar ele no meio em relação à horizontal e depois ao centro na vertical. Então ele alinhou para a gente, tá? E aqui eu quero alinhar esse objeto, tá? Clico em posição, quero alinhar ele no meio, perdão aqui, vou dar um Ctrl Z, no meio ao centro. Então ele vai alinhar para a gente aqui, tá? E aí eu vou colocar então um subtítulo aqui embaixo e vou escrever a palavra semijoias em caixa alta, tá? Com a tecla Caps Lock ligada. Pessoal, eu vou dar um charminho nele aqui, eu vou vir aqui, ó, em espaçamento, nessa aba de espaçamento,
E eu vou aumentar o espaçamento entre letras bastante, tá? Deixar bem grande mesmo, tá? Diminuir aqui ainda assim, ó. E vou executar aquela ferramenta que a gente gosta bastante, tá? Que é a ferramenta do alinhamento. Posição, e vou dizer para o Canvas que eu quero o alinhamento ao centro. Então a gente praticamente está com a nossa identidade visual quase finalizada, tá? Falta a gente dar um charminho aqui, que é dar então aqui uma combinação de cor. Perfeito? Bom, feito isso, pessoal, preciso mudar essa fonte aqui que eu não mudei. Só vou pegar aqui o nome dessa fonte, a gente usou a Ablation, tá? Eu venho aqui, ó, eu posso escrever aqui na caixa de pesquisa pelo nome da fonte, por Ablation Extra Bold. Tá? Eu vou ajustar aqui, que ele saiu fora um pouquinho, e vou fazer o alinhamento novamente, posição ao centro. Perfeito, pessoal. Vou selecionar todo esse objeto que a gente trabalhou aqui. Então, o que eu fiz para fazer isso? Ó? Eu pego de fora para dentro, tá? Eu seleciono todo, eu dou um Ctrl G, ele agrupa todo o objeto, tá? Então, agora todo esse objeto está agrupado, tá? Ó, se eu seleciono qualquer um deles, ó, já fica agrupado. Vou trazer ele para cima, tá? E vou dar um Ctrl Shift G para desagrupar, tá? Ou eu poderia fazer o seguinte, eu poderia, aqui eu clico em agrupar, eu clico em desagrupar aqui, tá? Vou dar uma cor para esse diamante, tá? Hoje uma cor que está bastante em tendência é o verde Tiffany, tá? Então eu posso utilizar esse recurso também da cor, tá? Vou colocar o verde Tiffany aqui embaixo também. Agora eu vou criar uma outra versão para essa logo, tá? Que é a versão com o fundo na cor Tiffany, tá? Vocês vão ver na prática como é que isso funciona. Então eu pego aqui na aba de ferramentas, em elementos, eu venho aqui e eu crio, ó, uma forma básica. Eu quero um retângulo aqui, tá? Vou tirar o zoom e eu vou redimensionar esse retângulo aqui, ó. Basicamente, pessoal, é o seguinte, eu copio todo esse conteúdo aqui, ó, no Ctrl C, Ctrl V, tá? Eu arrasto aqui para dentro, perfeito, deixo alinhadinho. E onde a gente não está enxergando aqui, ó, que seria o diamante e a palavra semijoias, eu coloco, tá, na cor branca, tá? E depois eu clico no diamante e dou uma cor branca também. Então eu criei duas versões, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Criei duas versões da nossa logotipo. Eu vou clicar aqui, ó, pra gente ver no modo apresentação, tá? E olha como isso aqui ficou show. Pessoal, muito simples, muito rápido de ter criado isso daqui, tá? E para a gente fazer, por exemplo, a exportação dessa logotipo em PDF, no formato que alguém futuramente possa editar, simplesmente eu venho aqui, ó, clico em compartilhar, tá? Clico aqui, ó, em baixar, venho na opção de PDF para impressão, clico em baixar e vou aguardar então o Canvas fazer aqui, ó, as configurações de finalização, tá? Ele já fez o download aqui pra gente, eu vou executar para ver. E olha aí como ficou. Pessoal, não tenho o que falar, não é mesmo? Então a qualidade está muito boa, eu posso redimensionar, tá? Ficou show de bola a criação dessa logotipo. E vai ser exatamente essa logotipo que a gente vai utilizar para criar os futuros projetos, tá? Então eu salvo ela aqui, ó, Brilhare. Eu vou dar um nome para esse arquivo, tá? Brilhare logotipo. E agora, quando eu volto aqui, por exemplo, para o meu início, tá? Ó, eu posso clicar aqui em arquivo em salvar, tá? Automaticamente o Canvas já salva por padrão, tá, pessoal? Eu venho aqui, ó, clico no início e o Canvas, tá? Ele já salvou aqui pra gente o nosso design, tá? Então, se eu abrir aqui novamente, ó, ele já abre automaticamente o nosso projeto. Então, o Canvas já trata automaticamente de salvar, tanto na nossa página inicial quanto na nossa aba de projetos. Tá aqui, ó, brilhar em logotipo, tá? E é isso aí, pessoal. Olha como foi simples e rápido, utilizando recursos do Canvas para criar um logotipo minimalista, mas também com toda a diferença. Tá joia? Então, seguindo então o nosso cronograma, vamos então dar início à criação do cartão de visita, utilizando, tá, esse último projeto que a gente trabalhou, que foi o logotipo de semijoias, tá? Então, para isso, eu vou acessar novamente o nosso arquivo aqui, tá? E eu vou selecionar todo esse conteúdo. Eu vou clicar com o botão direito, copiar ou dar um Ctrl C, tá? Vou voltar aqui para o início, tá? E vou pesquisar aqui no nossa galeria de templates, tá? A opção de cartão de visita, tá? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Criar design em branco. E
Eu vou ajustar um pouco aqui a visualização, tá? Que tá em 500%. Eu vou deixar um pouquinho menos, tá? Porque eu gosto assim, prefiro desta forma. E eu vou acrescentar duas páginas. Uma para frente, tá? Que eu posso colocar aqui, quando eu clico aqui embaixo na página, eu posso colocar o nome, frente. E aqui na página número 2 eu posso colocar verso para identificação das páginas. Então na frente, por padrão, todo logotipo, tá? Ele tem então aqui, ó, eu dei um Ctrl V, tá? Um Command V também funciona, ou eu posso simplesmente clicar com o botão direito e clicar em colar, tá? Ele vai e cola então o nosso arquivo que a gente copiou lá do nosso projeto do Brilhare logotipo, tá bom? Pessoal, então retomando, toda a frente do cartão de visita, ele por padrão tem o logotipo na frente e no verso tem as informações de contato, website e tudo mais, tá? Então a gente vamos trabalhar com esse modelo padrão, tá? Nesse modelo aqui eu vou utilizar na frente a logotipo com fundo branco, tá? Eu vou redimensionar aqui e eu vou clicar com o botão direito e eu vou agrupar. E eu vou falar para o Canvas aqui, ó, em posição, que eu quero que ele esteja alinhado no meio e ao centro. Então o Canvas vai se encarregar de alinhar a minha logotipo no centro, tá? Para dar um charminho aqui no nosso cartão de visita, eu vou desagrupar agora os nossos elementos, tá? Eu vou pegar aqui o nosso diamante e vou fazer uma cópia dele. Vou copiar, tá? E vou colar esse diamante novamente. Vou deixar o diamante bem grande, vocês vão entender o porquê, tá? Vou colocar esse diamante aqui no canto dessa forma assim, tá? Vou colocar ele numa cor um pouquinho na cor cinza e vou aqui no menu de transparência e vou deixar ele bem quase sumindo, tá? E vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás. Então, olha o efeito bacana que a gente criou, tá? Como se tivesse então um diamante, tá? A marca sendo reproduzida através de um padrão. Eu posso até, por exemplo, rotacionar um pouco esse diamante, posso deixar o diamante dessa forma assim, ó. Fica show de bola e aumentar aqui, ó. Tá? Cria um efeito bem diferenciado. No verso, pessoal, a gente vai então colocar as informações de contato, tá? E para fazer isso, a gente vai pegar aqui em elementos, tá? Vamos pesquisar em elementos. Pelos seguintes títulos. Vamos pesquisar por ícones, tá? Ícone Instagram. Aí a gente vai pegar o ícone, por exemplo, de cor preta, vamos trazer para cá. Vamos pesquisar o ícone do WhatsApp, tá? Essa versão aqui é a versão Pro. Vamos trazer então um outro logotipo aqui. Vou pegar uma versão que seja também limpa, tá? Deixa eu ver aqui uma versão mais legal. Eu posso filtrar aqui, tá, pessoal? Clicar em filtros e marcar só. Não tem aqui as opções de gratuito. Perdão, pessoal. Ícone WhatsApp logotipo. Eu vou trazer então aqui esse modelo aqui sem problema algum. Dá para usar, tá? Dá para fazer a inversão de cores. E aí vai faltar também o site, tá? Vou trazer aqui um www. Vou trazer essa versão aqui, tá? E aí vai faltar também o Facebook. Então eu vou pesquisar aqui por Facebook, tá? E vou trazer então esta versão aqui, ó. Show, tá bom? Então agora a gente precisa organizar esses elementos aqui, tá bom? E isso é muito simples. Vamos selecionar todos eles juntos e vamos redimensionar aqui, ó. Deixar bem pequenininho assim, tá? E vamos começar a organizar aqui, tá? Então eu vou deixar o Instagram aqui, o WhatsApp embaixo do Instagram, o Facebook aqui embaixo, tá? E o site por último. Eu tô deixando, pessoal, em ordem assim, na minha opinião, pelos quais são mais utilizados, tá? E você pode deixar na ordem que você desejar. Agora eu vou ajustar as cores aqui. O nosso template aqui na frente, a gente utilizou como cor de destaque o verde Tiffany. Então eu vou utilizar nos ícones sociais a mesma cor. Então eu clico aqui em cor, pesquiso por essa cor que a gente está utilizando e assim eu vou aplicando então. Aqui a mesma coisa, tá? No Facebook a mesma coisa. E no site também a mesma coisa, pessoal. Vou colocar essa cor aqui, beleza? Agora eu vou vir aqui em texto, tá? Ou eu posso até fazer o seguinte, para a gente deixar igualzinho, tá aqui, ó. Eu posso simplesmente vir aqui no título do nosso site, do nosso logo, tá? Perdão. E copiar ele aqui. E posso alterar as informações aqui. Eu posso colocar @brilhare. Brilhare. Tá muito grande a fonte, né? Então eu vou ajustar aqui a fonte, ó. Clicando em diminuir aqui, ó. Posso diminuir a fonte. E vou dizer para o Canvas, ó, que eu quero o alinhamento, tá? À esquerda. Então ele vai alinhar pra gente dentro da nossa caixa aqui. Brilhares. Deixa eu ajustar aqui o texto. Brilhares. Semijoias, tá?
Então eu fecho essa caixinha aqui para conter todo o conteúdo e eu venho aqui, ó. Perfeito? Vou só aumentar um pouquinho a letra, tá? Esse tamanho já tá bom. Eu acho que a fonte tá um pouquinho fina. Então eu venho aqui na fonte, tá? No menu de fonte, e eu marco a opção de Extra Bold. Aí ficou melhor, pessoal. Olha aí. Eu vou copiar esse objeto e vou colar ele novamente, tá? E venho aqui, eu posso colocar um número de WhatsApp. Eu posso colocar, ó, 99.99.9999, tá? E fazendo então o preenchimento do restante das informações, tá? Posso colocar aqui, ó. Na verdade, hoje em dia a gente utiliza o mesmo arroba do Instagram e do Facebook sempre, quase na maior parte das vezes. E aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V, eu posso copiar o conteúdo e colocar www.brilhare.com.br. E eu ajusto aqui para conter o texto. Show, pessoal, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Porque o nosso cartão de visita parece que está meio vazio. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, pegar o nosso diamante aqui, copiar ele, clicar com o botão direito, tá? Vindo aqui no verso, colar ele, colocar aqui bem no cantinho, ó, dessa forma aqui, tá? E a gente pode até colocar uma frase aqui, tá? Chamativa, tá? Então a gente pode colocar o seguinte, a gente pode pesquisar aqui no nosso menu de texto, tá? Algo que combine, eu posso arrastar um título para cá, tá? E posso colocar um slogan da nossa marca. Eu posso colocar o seguinte, deixe a sua luz interior brilhar. Ó, bacana a frase, né? Trabalhando com o contexto também do nome da marca, tá? Eu sei que a palavra brilhar tá mal escrito, mas é pensando exatamente na marca, tá? Eu posso pegar aqui uma fonte manuscrita agora aqui, ó, dentro aqui do nossa galeria de fontes aqui, tá? Essa é a parte um pouquinho mais chata, tá? A gente ficar fazendo pesquisa de fonte, qual utilizar, mas vale a pena, digamos assim, você perder esse tempo em busca de sempre aperfeiçoar os seus designs, tá? Eu vou descer aqui, ó, pesquisar uma fonte bem legal, que seja manuscrita, tá? Posso, por exemplo, colocar esse Alex Brush aqui, acho que não ficou tão bom. Vamos ver o Alura, aí ficou bacana, pessoal. E eu acho que o espaçamento está muito grande, então eu posso clicar aqui, ó, em espaçamento entre linhas, tá aqui, ó, bacana, e redimensionar aqui, ó, tá? Agora eu vou fazer o alinhamento em relação aos logotipos aqui, e em relação ao nosso diamante, claro? E tá aí, pessoal, o nosso cartão de visita finalizado. Ah, pessoal, e um recurso bastante interessante para a gente colocar é também aqui, né, o nosso código QR, tá? Então a gente pode, por exemplo, gerar aqui um link, tá? Vou gerar aqui um link no Google mesmo, tá? Então para você fazer isso, você vem aqui no Google e pesquisa pelo seguinte termo, link de WhatsApp. Pode pegar esse primeiro exemplo aqui, tá? E aqui você coloca o seu número, eu posso colocar DDD 11, tem um exemplo aqui já, e uma mensagem de texto. Oi, quero um orçamento. Clico em gerar o link, copio o link, vou lá no Canvas, insiro essa URL que a gente acabou de copiar aqui, clico em gerar o código e ele vai gerar então um QR pra gente aqui. Então eu coloco esse QR exatamente aqui, ó, alinhadinho, para ficar bem legal, tá? Então agora a gente vai fazer a exportação desse conteúdo, muito simples, a gente vem aqui, ó, em compartilhar, tá? A gente pode compartilhar, perdão, eu venho aqui em baixar, a opção escolho PDF para impressão, que PDF é o formato mais utilizado para impressão, tá? Selecionar página, todas as páginas, que a gente quer tanto o frente quanto o verso, e a gente coloca essa marca de sangria aqui, tá? Para melhor facilitar na hora do corte. Clique em baixar, eu vou guardar aqui o Canva finalizar, e logo aqui embaixo, ó, o Canva já gerou para a gente o nosso arquivo. Eu clico, tá? E olha aí como é que ficou o nosso projetinho, ó, a frente do cartão e o verso do cartão já em PDF. Todo prontinho. Show de bola, né, pessoal? Então, pessoal, seguindo o nosso cronograma de estudos, a gente vai construir agora, né, desenvolver um post para redes sociais, utilizando aqui, tá, como princípio, para base, aquela logotipo que a gente tinha desenvolvido lá no começo das nossas aulas, de aulas práticas do Canva, tá? Voltada para o segmento de joias. Então, a gente vai dar um duplo clique aqui, para a gente poder pegar esse conteúdo. Então eu vou selecionar todo esse conteúdo, tá? Vou clicar com o botão direito
E eu venho aqui e clico em copiar, tá? Agora eu posso voltar aqui para início, tá? E vou pesquisar aqui na nossa aba de templates, tá? A seguinte opção, essa opção aqui, ó, post para Instagram, tá? Criar design em branco. Vou clicar aqui e o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai clicar com o botão direito e vamos colar esse conteúdo que a gente, né, importou lá do outro arquivo do Canvas, tá? Então eu venho aqui, ó, e eu agrupo esse conteúdo. E o primeiro passo, a gente vamos trabalhar primeiro aqui no fundo, tá? Colocando uma imagem que remeta a joias. Então eu venho aqui na nossa galeria de ferramentas, clico em fotos e eu vou procurar por joias, tá? Então aqui a gente tem uma infinidade, tá, de imagens voltadas para esse segmento, tá? E eu vou procurar aqui uma que me agrade mais e também que combine com o projeto, tá? Então a gente vai desenvolver um post aqui template, tá? A gente pode, por exemplo, pegar essa imagem aqui dessa modelo, que está mostrando aqui bastante joias, né? E a gente pode, eu vou redimensionar ela aqui, tá? Deixando até um pouquinho bem grande assim a imagem, tá? Dessa forma assim, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pesquisar aqui, ó, dentro de elementos, pelo seguinte título, tá? Por gradiente. Então a gente vai utilizar isso aqui, ó, gradiente, tá? Em inglês, sem o E no final mesmo, tá? Isso dá mais resultados. Eu vou importar esse objeto que eu preciso aqui, tá? Ou na verdade até esse aqui que eu quero criar meio que uma fumacinha embaixo, tá? Eu posso importar aqui, ó, redimensional, tá? É isso mesmo que eu quero fazer, tá? Bacana, pessoal. Show, aí, ó, tá? E eu posso também importar esse conteúdo aqui, ó, que ele já então cria pra gente aqui, ó, um gradiente nas cores que a gente quer, tá? Então eu posso redimensionar aqui e eu venho aqui nas abas de cores, tá? E eu digo aqui pro Canvas, tá? Que a gente quer então mudar as cores, tá? Porém, o que que acontece? Quando a gente tá aqui, se a gente for mexer nisso, a gente tem que mexer na transparência, tá? E não é bem isso que a gente quer fazer. Então eu vou apagar esse gradiente, tá? Porque eu já deixei a fumacinha aqui embaixo, tá? Já consegui me adaptar com aquilo que eu queria. Eu vou subir um pouquinho essa imagem para cima aqui, bacana, tá? E aí, esse post vai ser voltado para quê, pessoal? Vai ser voltado para a inauguração dessa marca que vai acontecer lá no Instagram. Então a pessoa vai utilizar para divulgar a nova marca, tá? E é o que a gente vai fazer agora. Eu vou selecionar aqui de fora para dentro, tá? Esses dois objetos aqui, ó. Tanto a imagem quanto esse gradiente, eu vou trancar, vou bloquear esses objetos. Bloquear, tá? Para que eu não consiga mais mover eles, tá? E eu quero só mover a marca, tá? Então eu vou selecionar a marca, eu vou vir aqui em desagrupar, tá? E vou apagar essa marca aqui de baixo, vou deletar. E onde está preto aqui, que a gente não consegue ver, a gente pode alterar para branco, tá? Vou colocar a cor branca, tá? Selecionar todo o conteúdo e vou voltar a agrupar aqui. E vou falar o seguinte, eu vou redimensionar um pouquinho aqui. E vou falar aqui para o Canvas, na posição, que eu quero ele no meio e centralizado. Bacana? E vou até redimensionar um pouquinho mais, tá? Acho que eu vou até deixar ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, tá? E eu vou colocar um texto chamativo aqui, tá? Para falar o seguinte, dizendo que vai haver uma inauguração para os usuários que estiverem acompanhando lá no Instagram para aguardarem, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode escrever um texto aqui. Aguarde para um novo conceito em joias. Então eu vou diminuir esse texto aqui, tá? Clicando aqui, ó. Diminuir bastante o texto, tá? Para que o texto fique bem pequeno. Oi, acho que eu fiz alguma coisa errada. Vou selecionar tudo, tá? E vou definir aqui um título, um valor para 24. Agora eu vou aumentando dessa forma assim, tá? E vou clicar de fora para dentro, tá? Vou ajustar essa caixinha aqui, ó. E repara que a caixinha está um pouco larga. Então para isso eu faço o quê? Eu ajusto o conteúdo aqui, tá? Trago ele aqui para o meio. Quando aparecer essa barrinha na cor rosa, significa que o nosso conteúdo está alinhado. E vou modificar a fonte, tá? Colocando aqui a Ablation como a fonte padrão. Vou colocar a cor branca, tá? Vou colocar esse contexto aqui para baixo. Bacana? E lembra que a gente tinha bloqueado esse objeto aqui? Eu vou desbloquear ele clicando aqui, ó. Em desbloquear. Vou copiar esse objeto aqui, ó.
copiar, vou colar aqui novamente também. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter ele verticalmente, tá? Para que a gente consiga colocar ele aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Para ficar bastante escurecido. Eu vou clicar uma vez sobre ele e vou mover para trás, tá? Mover para trás e virar para trás. Aí, ó. Show de bola. É isso mesmo que eu queria fazer. Vou selecionar os dois, esse objeto aqui, vou trancar ele novamente. E esse aqui também trancar, tá? Eu quero dar um destaque nessa logotipo aqui, então tem que aumentar bastante ela, né? Tem que aumentar bastante ela. Eu tava até pensando em colocar um efeito nela aqui, ó. Clicando em efeitos, tá? E dando meio que um brilho nela aqui, então um efeito de neon nela. Vamos ver como é que vai ficar, como é que dá pra trabalhar. Eu posso até modificar um pouco a intensidade dela aqui, ó. Tá? É isso mesmo que eu quero fazer. Então bacana, pessoal. Show, tá? Só que o problema é que quando ele se intromete aqui junto com a imagem da joia, ele meio que perde um pouco, né, do sentido. Então tá aqui um exemplo de um post que a gente consegue criar, tá? E a gente pode até fazer o seguinte, a gente pode pegar lá, lembra quando a gente criou o cartão de visitas aqui? Então eu posso pegar aqui, ó, o nosso arquivo do cartão de visitas, vir aqui na página do verso, tá? E copiar essas informações aqui, ó, do site, tá? E, né, dar um Ctrl C aqui, tá? Eu posso fazer isso. Colocar bem aqui embaixo, ó, alterando simplesmente o texto para a cor branca. Olha como ficou, tá? Então, bacana, eu vou redimensionar um pouquinho para não atrapalhar um pouco, que eu quero dar ênfase no aguarde, tá? Que esse texto ganhe seu devido respeito aqui. Eu vou ver se tem uma fonte um pouquinho mais grossa, eu vou clicar aqui, ó, em negrito, tá? Ó, já deu uma ênfase maior, tá? Então é isso mesmo que eu quero fazer, tá? E eu posso pesquisar até dentro de elementos aqui, ó, pelo seguinte título aqui, ó. Vamos ver se tem algum efeito bacana aqui, ó. Por uma forma. Deixa eu ver aqui. Pelo um fundo. Vou procurar pela palavra fundo, tá? Vamos ver se aparece alguma coisa legal. Tem um brilhinho aqui, ó. Ó. Eu consegui trazer esse aqui do canvas pra cá. Então eu posso até fazer o seguinte, tá? Trabalhar aqui, ó. Na transparência. Deixando mais ou menos dessa forma aqui, ó. Meio que um brilhinho aqui. Aí a gente pode ir trazendo alguns elementos, tá? Aqui que o Canvas fornece gratuitamente pra gente, tá? Então, olha, já deu um efeito bem bacana, tá? Bom, então eu já considero esse projeto finalizado, tá? Já está aí um template muito bem desenvolvido aí pra gente estar postando nas redes sociais, tá? E pra gente finalizar isso, a gente clica aqui, ó, em compartilhar, tá? E a gente pode salvar esse arquivo aqui, ó, no formato PNG, um formato bem leve. Vamos aguardar aqui o Canva fazer o download dele. Prontinho, galera. Olha aí como ficou o resultado desse projeto que a gente desenvolveu. Um post aí para redes sociais utilizando o aplicativo Canvas. Você gostou desse vídeo, pessoal? Então, por favor, já garante a sua inscrição, tá? E clica no sininho para que toda vez que um vídeo for lançado, você seja notificado, tá? E não esquece de conferir lá no nosso canal e também no nosso Instagram todas as novidades. Um forte abraço, muito obrigado!